Olá, me chamo Josemar. Não sou retro gamer e sei pouco sobre tecnologia, mas como sou curioso e interessado em fazer as coisas funcionarem, mesmo com conhecimento limitado, recorro ao método usado pelos leigos, tentativa e erro, e muitas vezes dá certo, minhas experiências funcionam. Com base nessas experiências bem-sucedidas, tenho publicado vídeos sobre sistemas de retroemulação para uso em PC, mini PC, Raspberry Pi 4, Orange Pi 5, alguns consoles portáteis de retro games e retroemulação em TVs boxes, e alguns outros assuntos relacionados à tecnologia. Procuro mostrar um passo a passo detalhado que seja de fácil entendimento para ajudar aquele público que é tão leigo como eu. Agora, vamos ao vídeo. Já há algum tempo eu vejo com frequência em canais do Discord e na área de comentários de vídeos do YouTube e também no Reddit diversas questões relativas a como proceder para atualizar ou voltar para uma versão anterior, que o nome técnico é downgrade, do sistema Batocera. Existem diversas maneiras de fazer, tanto a atualização por dentro no menu Emulation Station, como atualização manual. No entanto, podem ocorrer alguns percalços, como quando você tenta fazer a atualização por dentro e em algumas situações ocorre que o sistema acusa erro por falta de espaço no disco. Tenho acompanhado essa temática de atualização do Batocera desde o ano de 2021, quando me interessei por sistemas de retro games. E já naquela época procurei saber e também difundir a informação sobre quais seriam as formas de atualizar, como se pode ver numa participação minha numa postagem no Reddit do ano de 2022. Na postagem, o usuário informou que resolveu seu problema de mau funcionamento do Batocera ao instalar uma nova versão, retornando para uma versão anterior, ou seja, ele fez downgrade. E como alguns outros usuários queriam saber como fazer isso, eu contribuí com a discussão e detalhei um método que já havia sido mencionado também por um desenvolvedor Batocera naquele mesmo post, e que serve tanto para downgrade como para update. Vejam aqui que eu estou no Reddit. O Reddit é um local muito bom para se encontrar informações, conta quase de tudo sobre retroemulação, e esse post de 3 anos, downgrade para a versão 33. Eu vou traduzir aqui. Então o usuário Asley falou que ele não queria parecer ingrato com o pessoal do Batocera por causa pela nova versão que tinha sido lançado, mas para ele não tinha funcionado, e ele voltou para a versão anterior, para a versão 33, a versão 34. Ele voltou para 33 e o usuário Fax perguntou como fazer downgrade. Para mim, isso quebrou completamente os estados salvos ou algum emulador. O desenvolvedor do Batocera, LBRPDX, informa como fazer o downgrade, mas ele não deu mais detalhes, só que ele já havia dado detalhes antes num outro post. E aqui ó, usuário 2610, usual 2610 sou eu. Aqui no Reddit eu não consegui colocar o meu nome, foi automático o nome de usuário. Então aqui eu explico como fazer downgrade usando um post do LRPDX anterior. E agora, passados alguns anos e vendo várias questões se repetirem, eu resolvi pesquisar mais sobre o assunto para ajudar aqueles que têm dificuldades com a tarefa, tanto de atualização para a versão atual como para retorno a versões antigas, que é o downgrade. Descobri que existe não apenas uma, mas várias alternativas. Vou falar dos 4 modos que fiquei conhecendo ao final da pesquisa e durante a elaboração do roteiro desse vídeo. Sim, porque ocorre constantemente de eu começar a escrever um roteiro com um objetivo já delimitado e ao me envolver a fundo com o assunto, acabo por obter mais informações e ao final eu descubro outras soluções que até então eu desconhecia. Ou seja, publicar esses vídeos se torna um aprendizado para mim. Vamos às 4 soluções que eu descobri, com foco principalmente no caso da ocorrência de erro ao atualizar por falta de espaço no disco. Quando você está no menu Emulation Station do Batocera e entra na aba Updates e Downloads, ou Transferências e Atualizações em português, às vezes vai constar que existe uma nova versão, seja estável ou beta, aqui é chamada de Butterfly. Nesse caso, o sistema pode ser atualizado por ali, com apenas 2 cliques, mas quando você clica para atualizar, aparece a mensagem de erro, falta de espaço no disco. Como fazer para resolver? Vamos às alternativas que eu descobri com minha pesquisa e com os testes que fiz. Primeiro vou descrevê-las sucintamente, depois darei mais detalhes. E em 2 das alternativas que eu vou apresentar, eu farei demonstração prática. Alternativa A:
Aqui se trata de fazer backup da partição share e na sequência buscar a nova versão do sistema em batocera.org e instalar do zero. Daí substituir a partição share da nova instalação pela do backup. Pronto, você tem uma nova versão em funcionamento com todos os seus arquivos e configurações funcionando sem erros. É uma maneira simples, mas eficaz de se resolver. Alternativa B. Esta opção envolve fazer o que foi preconizado em uma dica antiga do ano de 2022, dada pelo LRPDX, um dos desenvolvedores do Batocera, no Reddit, naquele post que mencionei anteriormente. Uma curiosidade, o desenvolvedor LRPDX reside na cidade de Portland, nos Estados Unidos, e o nickname dele incorpora as letras PDX, que é a sigla do aeroporto de Portland. Voltando à alternativa B. Consiste em substituir a pasta boot que fica dentro da partição Batocera, ou seja, excluir a pasta boot da versão antiga e colar no local a pasta boot da versão nova. Também é uma solução simples e que resolve. Quanto aos procedimentos da alternativa B, que se trata de trocar arquivos na partição Batocera, além dos posts do Reddit, também utilizei a experiência que obtive quando produzi alguns vídeos mostrando Batocera funcionando com TVs boxes da plataforma Anlogic S4, S905W2, S905Y4 e S905X4. Abaixo aí as thumbs de dois desses vídeos. A alternativa C. Aqui o cerne da questão está em se fazer como indicado no Discord por outro desenvolvedor do Batocera, o DManLFC, e também pelo moderador ModHack, ou ModHack TV. Este em vídeo do seu canal do YouTube, o Batocera TV, que vou mostrar mais à frente. Nessa alternativa, a solução é redimensionar as partições share e Batocera. Você diminui a partição share e usa o espaço obtido para aumentar a partição Batocera. E a última opção que vou apresentar é a alternativa D. Alternativa D. Esta quarta opção tem relação com a anterior. Preciso comprovar se funciona de maneira plena da forma que eu imagino. Deixei para realizar o teste final agora, na gravação do vídeo. Isso porque, para ter certeza de que funciona, preciso manipular um sistema já funcionando e com um grande volume de arquivos, onde o disco está praticamente cheio. Se eu testasse antes e ocorresse algum problema, se desse pau no sistema, eu teria que gastar algum tempo para consertar, dar o refresh no sistema novamente e configurar tudo de novo para gravar o vídeo. Por isso, achei melhor fazer somente uma vez e aproveitar para realizar a gravação dessa tentativa para este vídeo. Aqui também se trata de liberar espaço para update, mas não na partição Batocera como na terceira alternativa, e sim na partição share, para que o sistema possa baixar o arquivo de update. Nessa forma de se fazer, independentemente de se redimensionar a partição de boot Batocera, se estará suprindo a falta de espaço, mas agora em outro local, para que o sistema possa baixar o arquivo de update. Se eu comprovar agora que funciona dessa forma, poderá ser considerada a solução mais simples e prática e a alternativa a ser escolhida. Para tornar mais completa a minha contribuição com a comunidade, eu também fiz uma verificação sobre o tamanho das partições de boot do sistema Batocera e qual espaço é efetivamente utilizado, desde a versão 29 até as atuais. Esta é uma informação que talvez esteja disponível em algum lugar, porém eu não encontrei. E por isso produzi duas tabelas para divulgar esses dados. Vou mostrá-las aqui. A primeira tabela, conteúdos das partições do sistema de boot do Batocera das versões 29 a 42. Então a versão, tamanho da partição do sistema Batocera e o uso de disco do disco do sistema. Então a versão até a 29, o tamanho da partição Batocera é 3 GB e o uso do disco do sistema é de 1,38 GB. A versão de 30 até 36, o tamanho da partição do sistema Batocera é de 6 GB e o uso do disco do sistema é de 2,66 GB. Nas versões 37 e 38, o tamanho da partição do sistema o Batocera é de 7 GB e o uso do disco desse sistema é 2,79 GB. Das versões de 39 até a atual, que é 41 ou 42 dev, o tamanho da partição do sistema Batocera é 8 GB e o uso do disco do sistema na 41 é de 3,32 e na 42 é de 3,81. O ModHack diz num dos seus vídeos que a próxima versão, a 43, terá 10 GB o tamanho do disco da partição do sistema. 10 GB, então é provável que vai se usar menos de 5 GB. Aqui nós vimos que em todos os casos os espaços ocupados pelos arquivos efetivamente usados pelo sistema ocupam menos da metade do espaço da partição Batocera.
boot.tar é o arquivo que podemos baixar no repositório de downloads do Batucera para atualização manual. Eu vou mostrar aqui esse repositório onde você pode pegar esse arquivo .tar. Você digita aqui mirrors02 switch.fr Batucera e vai para esse arquivo, esse repositório com todas as versões Batucera. Então se você tem todas as versões aqui. Aí nós estamos no caso aqui com a x8664. Versão Batucera x8664, aqui a beta, beta e Butterfly é a mesma, é a do desenvolvedor, é estável. Então aqui é estável. Então digamos que eu queira pegar a versão beta, vou para a última, aqui ó, x8664 dev, e tem a imagem inteira aqui, imagem completa, x8664, e aqui tem o boot.tar. E é esse arquivo que você vai baixar para fazer o update. E você baixa onde você quiser no seu computador e depois eu vou mostrar como se atualiza. Na próxima tabela eu compilei os dados de tamanhos das partições de boot e dos arquivos de update. E a outra tabela que eu criei está aqui, dados e tamanhos das partições de boot e dos arquivos de update. Então versão 29, tamanho de partição do sistema, nós já vimos 3 GB. E tamanho do arquivo boot.tar, 1,37 GB. Tamanho da pasta boot, 1,39 GB. E tamanho do arquivo batucera.update, 1,34 GB. Versão 36, tamanho da partição do sistema, 6 GB, como nós já vimos. Arquivo boot.tar, 2,72 GB. Pasta boot 2,64, arquivo batucera.update 2,69. Versão 38, tamanho da partição de sistema 7 GB, arquivo boot.tar 3,2 GB, pasta boot 2,93 e arquivo batucera.update 2,99. Versão 42, 8 GB partição do sistema, arquivo boot.tar 3,91, pasta boot 3,79 e arquivo batucera.update 3,87 GB. Para obter essas informações, eu fiz a instalação de cada uma dessas versões num pendrive de 64 GB e daí abri o sistema no explorador de arquivos do Windows. E também dei o boot em outro PC de teste e li os dados no menu ES, ou Emulation Station. Eu vou repetir algumas dessas experiências. Aqui eu trarei algumas informações sobre a instalação de duas dessas versões, a 29 e a 42. Instalação da versão 42 Dev Butterfly é a mais recente. Ação: procedimento de flash, gravação da imagem, funcionou. Ação: na partição Batucera, em Batucera boot.config foi descomentada ou tirado o caractere jogo da velha da linha NVIDIA Driver True. Em alguns casos é necessário. Ação: dei o boot inicial e resultado funcionou. Ação: leitura da aba informações, menu ES. Tá lá, versão 42 dev de 1 de agosto de 2025, user disk usage, ou seja, uso de disco do usuário. Estava usando apenas 133 MB e 104,36 porque ainda não tinha sido feito nada. Uso de disco do sistema usando 3,82 de 7,98. Então aqui é a partição Batucera. Ação: atualização dentro do menu ES. Eu mandei fazer downgrade para 41, retornar, retornou para a versão 41. Dei o restart, o reinício, e ocorreu o downgrade, abriu o sistema e tudo funcionou. Versão 41. Aqui eu percebi algo. Apenas se você tentar atualizar da versão 29 para 38 em diante, faltará espaço na partição Batucera. Se atualizar da versão 29 para 36 deve dar certo. E da versão 36 em diante, se tentar atualizar para qualquer versão, também deve dar certo. A partir de agora eu vou detalhar as soluções das 4 alternativas que estou apresentando nesse vídeo. E em 2 dos casos vou mostrar o procedimento prático. A primeira alternativa, alternativa A, instalação do zero com reaproveitamento do backup da partição share. Eu não vou mostrar a parte prática aqui, pois é algo corriqueiro para quem está envolvido com o assunto. E a instalação do Batucera do zero não é o foco desse vídeo. Você encontrará instruções no wiki e no Discord do Batucera. Além disso, há muitos vídeos no YouTube mostrando como fazer, basta pesquisar. Mas para dar uma noção sobre como fazer a atualização do sistema usando uma instalação limpa, vou descrever aqui os 9 passos necessários para a operação. 1. Copiar a partição share para outra mídia, HD, SSD ou pendrive.
é o que se chama de backup. Formatar a mídia onde está o sistema Batocera a ser atualizado, ou usar uma nova mídia, que é a melhor escolha. 3. Ir ao site batocera.org e em Downloads baixar a imagem atual. Ou se quiser instalar alguma versão anterior, ir ao repositório onde essas imagens estão, que é no caso a Mirrors que eu mostrei agora. 4. Fazer a nova instalação, a operação a que se dá o nome de Fresh. 5. Fazer o procedimento de boot inicial. 6. Verificado que o sistema está funcionando, colocar a mídia no PC e utilizando o explorador de arquivos do Windows ou equivalente em Linux ou Mac, excluir a partição share da nova instalação. 7. Recriar a mesma partição com o nome share ou outro que queiras. Sim, você pode pôr outro nome, não precisa ser share. Em formato SFAT ou NTFS. Um parênteses. Você pode simplesmente, ao invés de excluir e formatar, só apagar o conteúdo original da partição share do sistema recém-instalado e copiar os arquivos da pasta share do backup. Mas eu prefiro criar uma nova partição do zero aqui. 8. Transferir o conteúdo da pasta share de backup para a nova imagem. 9. Fazer novo procedimento de boot e, estando tudo certo, refazer as eventuais configurações que se alteraram. É raro, mas pode ocorrer. Está pronto. Com esse método simples, seu sistema será atualizado com sucesso. Vamos agora à segunda alternativa. Essa segunda opção se refere a uma dica bem antiga que o LRPDX, um dos desenvolvedores do Batocera, mencionou há bastante tempo no Reddit. É o post que eu já mostrei, que consiste em trocar a pasta boot que fica dentro da partição Batocera. Troca-se a pasta da versão antiga pela atual, ou em caso de downgrade, troca-se pela pasta de boot da versão que você quiser utilizar. Vou mostrar novamente o que foi dito lá no Reddit. Primeiro vou mostrar o post do qual eu participei. Aqui está o post, downgrade to V33x64. Eu vou traduzir para nós podermos entender. Então o título traduzido: fazer downgrade para a versão 33. Aqui existe uma participação do desenvolvedor LBRPDX. No entanto, ele não deu muitos detalhes sobre fazer o downgrade. E aí foi onde eu participei aqui, eu sou o usuário 2610, e eu disse: para fazer o downgrade manualmente, acesse a esse repositório aqui, batocera.org current and previous releases. Então tá aqui, olha, é um repositório do Batocera onde mostram a versão corrente e outras versões. Coloquei aqui, ó, clique na coluna do meio, versões antigas, onde você encontrará todas as versões. Depois clique em versão 33, no caso na época. Pegue o arquivo boot.tar, descompacte esse arquivo, copie seu conteúdo para a partição Batocera, aquela vista no Windows, no explorador de arquivos, substituindo todo o seu conteúdo. Resumindo, você substituirá todo o conteúdo do diretório Batocera pelo conteúdo do diretório da versão que deseja retornar. Depois basta iniciar o sistema e ele funcionará. Você encontrará mais detalhes aqui no wiki do Batocera, wiki, onde fala sobre a atualização manual. Este é um link importante. Depois eu disse assim: hoje encontrei essa resposta do desenvolvedor sobre algo relacionado. Uma observação aqui: nessa instrução se troca toda a partição Batocera, todo o conteúdo de Batocera, mas eu percebi agora que na verdade você pode trocar apenas a pasta boot. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Depois que eu havia escrito essas instruções, eu editei porque eu encontrei a resposta do anterior, do LBRPDX, no mesmo Reddit. Tá aqui, ó, outro post. Esse post aqui, o Secret Ad 9303 perguntou: Did I fuck it up? Traduzindo aqui, ele pergunta se estragou tudo porque ele estava atualizando e deu problema. Será que ele tinha perdido tudo? E novamente o LBRPDX diz: não entre em pânico, se você tiver outra máquina onde possa conectar sua unidade, você poderá recuperá-la. Conecte sua unidade em outro PC ou Mac, baixe o boot.tar mais recente lá no Mirrors, extraia-o na partição do sistema Batocera, onde você tem os mesmos arquivos do arquivo, conforme descrito em Wiki Batocera. Depois poderá inicializar novamente o sistema recém-instalado. Então é a instrução para utilizar o arquivo .tar, e que daí eu detalhei na minha resposta lá naquele outro post. Eu já fiz essa experiência e deu certo. Vou mostrar aqui um breve relatório.
Alternativa B, instalação da versão 36 e atualização com troca de arquivos. Então aqui eu usei um pendrive de 128 GB. Ação, procedimento do flash, gravação da imagem. Funcionou. Boot inicial, funcionou. Leitura da aba informações, então constava versão 36 de 5 de março de 2023. User disk usage, uso de disco do usuário, 204 MB de 105,74. System disk usage, o uso do disco do sistema, 2,66 GB de 5,99. Ok, aqui estava tudo ok, estava funcionando a versão 36 com disco de boot, partição de boot de 6 GB. Aí usar o arquivo .tar e trocar as pastas boot da 36 para 42, excluir a palavra update do nome do arquivo Batocera. Ok, eu fiz isso, então peguei o arquivo .tar na pasta boot, troquei a pasta boot e tirei o nome update num arquivo. O que ocorreu? Atualizou para 42. Dei reinício, restart e atualizou e abriu o sistema. Eu até tirei foto da tela que eu vou mostrar aqui. As informações que apareceram: versão 42 dev de 1 de agosto de 2025. User disk usage aumentou de 204 para 236. E System disk usage, uso do disco do sistema, aumentou de 2,66 para 3,81 dos mesmos 6 GB. Então funcionou. E vou repetir essa experiência agora. Eu tenho aqui o pendrive de 128 GB da SanDisk que eu usei para fazer a experiência. Já está com a versão 36 instalada. Eu vou atualizar para a versão 42 dev nesse método de trocar o arquivo de boot. A mesma coisa que eu coloquei nesse relatório, eu vou fazer agora, na prática. Primeiro vou mostrar essa versão em funcionamento num PC de testes, outro PC x86, onde eu mostrarei as informações do sistema, como a versão, tamanho do dispositivo de armazenamento, os espaços utilizados pelas partições e pastas, etc. Depois no outro PC, dentro da partição Batocera, eu trocarei as pastas de boot e retornarei ao PC de teste. E aí vai se fazer a atualização para a versão 42 dev do desenvolvedor. Vamos agora à parte prática. Vou pegar o pendrive de 108 GB e colocar no PC que eu vou usar para testes. Vou reiniciar, apertar F11 no teclado. Aqui o pendrive, o fio USB, Enter. Aí está o sistema funcionando. Batocera, um pendrive de 128 GB. Vou mostrar aqui System Settings, Information. Aí está, versão 36 de 5 de março de 2023. User disk usage, uso de disco do usuário, 292 MB de 108,59. System disk usage, o uso do disco do sistema, está usando 2,66 de 5,99. Ou seja, é uma partição Batocera de 6 GB na versão 36. Está em NTFS, que eu formatei, x8664, B350 é a placa-mãe. Então, Batocera está funcionando, versão 36. Eu vou sair. Agora eu vou tirar o pendrive do PC de testes, pôr no outro PC, mostrar as partições e fazer a alteração que é necessária. Vou vir aqui no gerenciador de discos. Tá aqui, olha, Batocera F 6 GB. Share, eu dei o nome de Share 4.6 NTFS Test, porque nós podemos dar qualquer nome para a partição Share. 108,59 GB. Eu venho aqui no explorador de arquivos. Tá aqui, Batocera F 5,98 GB e Share NTFS 108 GB. Propriedades NTFS, e ela ainda está vazia, eu não coloquei as 11 e as BIOS ainda nessa partição. Se eu vir aqui no Disk Genius, tá aqui no Disk Genius, Batocera 6 GB, Share 108,6 GB. Então se você clicar aqui, a partição Share
e aqui a partição Batocera. Naquela minha dica lá que eu dei em 2022 no RET, acompanhando o desenvolvedor, ali se fala em trocar toda a partição Batocera, todo o conteúdo, mas aqui eu vou trocar apenas a pasta de boot. Vou mostrar isso agora. Então aqui tem a partição Batocera e boot. Dentro de boot tem Syslinux, Batocera, Batocera Board, Initri, Linux e Syslinux CFG. O que eu vou fazer? Vou trocar essa pasta aqui, boot. Vou colocar aqui. Aqui no meu computador eu vou pegar em nova janela. Eu tenho as imagens, uma pasta. Eu tenho uma pasta com as imagens do Batocera. E aqui nessa pasta eu já salvei aqui, ó, o arquivo de boot, boot.tar. E com o 7-zip eu descompactei esse arquivo boot.tar. Clica com o botão direito do mouse e apertando tecla Shift em cima do boot.tar.tar.exe, você manda descompactar, extrair aqui. Aí você vai em Batocera, em boot.tar, e novamente manda extrair aqui. Você vai extraindo até que você chega nessas pastas aqui, ó, boot. O que eu tenho que fazer? Essa pasta de boot é da versão 42. É a mesma pasta de boot que está aqui. Então o que eu tenho que fazer é copiar essa pasta. Só que veja um detalhe. Aqui tem batocera.update aqui dentro. Então eu vou copiar essa pasta de boot e vou ver aqui na partição Batocera do meu pendrive, e tá aqui, ó, a pasta de boot. O que eu vou fazer? Vou deletar aqui, deletar essa pasta e vou copiar, colar a da versão 42 aqui. Pronto, copiou. Agora eu venho dentro da pasta boot, pego esse batocera.update aqui, renomear e apago essa palavra update. Pronto, apagado a palavra update, está como a versão anterior, só que atualizado para a versão 42. Troquei a pasta boot da versão 36 para 42. Ela é um pouco maior que a pasta boot da versão 36. Agora eu vou tirar, colocar novamente no PC de teste e mostrar a atualização funcionando. Tá aqui. UEFI USB Partition 1. Dou Enter. Está atualizando. Pronto, atualizou, trocando a pasta boot. Vou mostrar aqui, olha, System Settings, informação, agora é 42 dev de 1 de agosto de 2025. Eu vou tirar aqui o áudio, Sound Settings. Então, vindo aqui, informação, 42 de 1 de agosto de 2025, 108,59 GB é a partição share e está usando 321 megas. Veja, agora a partição System Disk Usage está usando 3,81 de 5,99, ou seja, aumentou um pouco o tamanho, mas atualizou. Atualizou sem precisar alterar o tamanho, redimensionar o tamanho da partição Batocera. Em NTFS, a partição avaliada da Data Partition 109 GB, funcionando. A B350, a mesma placa mãe, AMD Ryzen 5 1600. Aqui nós podemos ver que é possível atualizar o Batocera da versão 36, que tem o boot, a partição Batocera de 6 GB, para a versão 42, que a partição Batocera tem 8 GB, sem precisar atualizar, redimensionar a partição Batocera.
porque tem espaço suficiente. O que às vezes falta é espaço na partição share. Aqui no caso tem espaço suficiente porque a partição share ainda não foi usada, não foram colocados os jogos e as BIOS, então tem bastante espaço para se atualizar. Vamos à alternativa C, redimensionar espaços. Aqui nessa terceira opção, os membros do Team Batocera DMain LFC ModRec ou ModRec TV ensinam que você tem que redimensionar as partições share e Batocera, tirar espaço da partição share e alocar esse espaço na partição Batocera, aumentando o seu tamanho. Primeiramente eu vou mostrar a resposta dada pelo desenvolvedor do Batocera DMain LFC no canal do servidor do Discord do Batocera. Veja aqui. Aqui no Discord do Batocera, em 25 de agosto de 2023, o desenvolvedor DMain LFC diz assim: a versão V38 para sistemas x86 provavelmente tem mais de 3 GB e, portanto, se você estiver atualizando há algum tempo, como eu, pode estar usando uma partição de inicialização de 6 GB. Infelizmente, isso impede a atualização da versão V38, pois não há espaço suficiente para adicionar a imagem de atualização e a imagem atual. Recomendamos que você use uma ferramenta de particionamento compatível com Linux, como o Gparted, para aumentar o tamanho de sua partição de inicialização, ou faça um backup e uma instalação limpa. Uma instalação limpa aumentará o tamanho da partição de inicialização para 7 GB. As informações do sistema mostrarão o tamanho do disco do sistema, ou df-h boot, também o tamanho atual da partição de inicialização. E ele continua depois: para dar às pessoas um guia rápido sobre o tempo que leva para redimensionar, redimensionei uma partição no meu SSD que tinha 470 GB. Daí ele explica o que aconteceu. Essa foi a recomendação de um dos desenvolvedores. Em outro giro, vou falar aqui sobre o moderador do Discord do Batocera, o ModRec. Ele tem um canal do YouTube, que é o Batocera TV, onde publica excelentes vídeos tutoriais sobre o Batocera. Eu recomendo que você assista aos vídeos e se inscreva naquele canal, pois é excelente. E recentemente ele publicou um vídeo com 7 minutos que explica claramente a situação aqui mostrada nessa alternativa C e mostra como resolver. Portanto, se quiser fazer dessa forma, basta seguir o que o DMain LFC sugere e o que o ModRec mostra como fazer no vídeo do seu canal Batocera TV. Eu achei o vídeo tão bom que pedi a ele e me foi concedida autorização para usar um pequeno trecho nesse meu vídeo. Portanto, vou mostrar aqui o canal dele, o vídeo e daí num trecho que recortei do vídeo, a explicação que ModRec dá sobre como funciona o sistema de boot no Batocera. E no restante do vídeo ele mostra a parte prática de como se pode fazer para redimensionar as partições usando o Gparted para reduzir a partição share em 2 GB e daí redimensiona a partição Batocera, agregando esses 2 GB. A partição que tinha 8 GB passou a ter 10 GB. E o moderador ModRec informou que a partir da versão 43, Batocera terá uma partição de boot de 10 GB. Vamos ao vídeo dele. Aqui está o canal Batocera TV de ModRec TV. Tem 73 vídeos, são vários tutoriais, todos muito interessantes, recomendo assistir. E aqui está o vídeo que eu estou falando, como redimensionar a sua partição de boot. Tem aqui 7,28 minutos e eu vou mostrar um pequeno trecho desse vídeo. Hey retro gamers, and welcome back to another video on Batocera TV. Batocera is made up of two main partitions: the boot partition labeled Batocera and the share partition, which holds all your user data, ROMs, BIOS files, configurations, and everything else you add to your system. The boot partition contains the Linux kernel and the Batocera system image, which is mounted in read-only mode every time the system starts. This means the image itself never changes. It's a fixed, protected base for your system. When you run an upgrade from inside Batocera, here's what happens. The new Batocera image is downloaded into the share partition first. Then it's decompressed into the boot partition, temporarily keeping both the old and the new images there at the same time. When you reboot, Batocera switches over to the new image and removes the old one. Your user data folder on the share partition is never touched during this process. But over time, the Batocera image has grown. We've added more emulators, more features, more scripts, and more assets, all of which increase its size.
Originally, the boot partition was sized at just over 7 gigabytes, enough to keep the system lightweight while still leaving room for upgrades. But now the larger image size means there isn't enough space left to store both versions during an update, and that's when the upgrade can fail. Vocês viram a ótima explicação sobre como funciona o sistema de boot no tocante às partições. A didática dele é impressionante, é muito fácil de entender. E depois ele fez a parte prática, mostrando como redimensionar a partição Batocera. E ele mostrou isso de maneira tão bem explicado, que por isso eu não farei essa parte prática nesse meu vídeo. Utilize o vídeo do Batocera TV. Partirei agora para explicar a quarta alternativa, a opção D. Trata-se de liberar espaço na partição Share para que o sistema possa baixar a partição de update. Nesse caso, não há necessidade de redimensionar qualquer partição, mas sim liberar espaço, seja em definitivo ou temporariamente. Desde a versão 30, a partição Batocera tem 6 GB ou mais, e o arquivo batocera.update tem de 2,69 a 3,87 GB, como eu mostrei na tabela. Portanto, a partição Batocera de qualquer versão cabe dentro do espaço da partição boot de todas as versões. O que geralmente ocorre quando a atualização falha é que falta espaço na partição Share, não na Batocera. O que você tem que fazer é deixar um espaço livre de pelo menos 4 GB na partição Share para que seja baixado ali o arquivo de update. O que eu recomendo é provisoriamente tirar alguma pasta ou alguns arquivos grandes da partição Share para que sobre de 4 a 5 GB nessa partição. Aí faz a atualização por dentro do menu Batocera, o arquivo sai da partição Share durante a atualização e você pode retornar os arquivos que você tirou para a partição Share. Quando comecei a escrever esse roteiro, eu não tinha ideia exata de como as coisas funcionam. Por isso eu utilizei um HD de 2,5 polegadas notebook e aquele pendrive para fazer algumas experiências e ver as soluções que eu encontraria. Aí eu instalei versões mais antigas e fiz o procedimento para atualizar dentro do sistema, imaginando que não daria certo, pois isso era o previsto, que não ia ter espaço, mas para minha surpresa funcionou. Eu vou mostrar aqui um breve relatório. Teste anterior, instalação da versão 36 e atualização para a versão 41 no menu Emulation Station. Ação, procedimento de flash, gravação da imagem, funcionou. Aberto o gerenciador de discos, consta lá, Batocera 6 GB 512 MB, íntegro, 108,10 não alocado, parte livre. Aberto no explorador de arquivos a partição Batocera e daí a pasta Batocera boot config e descomentada a opção NVIDIA Driver True. Boot inicial funcionou. Leitura da aba informações, versão 36 de 5 de março de 2023. User Disk Usage 206 MB de 105,74. System Disk Usage 2,76 GB para 5,99. Atualização dentro do menu ES, ou seja, atualização por dentro do Batocera. Atualizou para 41. Até tirei fotos da tela quando a versão estava sendo atualizada. Eu vou ver se eu encontro a foto e eu vou colocar aqui. Dei o restart, o reinício, atualizou, abriu o sistema. Informações do menu ES, versão 41 de 28 de dezembro. User Disk Usage 105,74 GB. E System Disk Usage 2,66 de 5,99. Ou seja, aqui atualizou dentro do menu do Batocera da versão 36 para 41. 41 ficou com a partição de boot de 5,99 GB. Agora eu vou mostrar na prática essa experiência, só que dessa vez com esse HD de 12,5 polegadas. Onde tem o Batocera 36 já instalado. Originalmente tem uma partição de boot de 6 GB, que é da 36. Ele está quase cheio, tem menos de 2 GB livre na partição Share, o que é insuficiente para receber provisoriamente os 2,66 GB de arquivo de atualização para a versão 41. Eu vou tentar atualizar, é provável que não dará certo. Na sequência eu vou tirar alguns arquivos da partição Share, transferir para um local de backup e deixar um espaço livre na partição Share de 5 GB. E aí eu tentarei novamente fazer o procedimento dentro do menu ES em downloads e atualizações. Eu tenho que dizer que não sei exatamente como o sistema funciona ao baixar o arquivo de .update, porque neste disco aqui eu procurei na partição Share e não encontrei a pasta .update, downloads ou algo equivalente. Eu também procurei no pendrive e não encontrei. Será que é criada no momento em que se faz a atualização?
Se você souber, me informe na área de comentários ou no meu Discord. Esse meu pedido não é para gerar engajamento e ser notado pelo algoritmo do YouTube ou coisa parecida. É que eu quero mesmo saber. Vou colocar esse HD no PC de testes, numa case parecida com essa, e vou dar o boot. Vou apertar aqui o F11. Ó, o FiOS Hitachi é um HD de 320 GB. Vou dar Enter. Está, Batocera 36. Vou utilizar um controle de PS4. Está com o tema RVGM BT do Dark Near, by Dark Near. Tá aí, Batocera. O update 41 available, está disponível o update para 41 do dia 28 de dezembro, está constando ali. Vou mostrar aqui System Setting, vamos ver se tem som aqui. Aí, tem áudio, está funcionando normalmente. Tirar novamente o áudio. Vamos ver as informações dos sistemas. System Setting, então, informação, a versão 36 de 5 de março de 2023. É uma versão que tem uma partição de boot Batocera de 6 GB. Olha aqui, ó, 5,99 GB, utilizando 2,66. Já o disco User Disk, usage, o uso do disco do usuário, seria disponível 292 GB, a pasta Share, e está usando 290,40, ou seja, aqui não está sobrando nem 2 GB. E para atualizar precisa de pelo menos uns 3,5 GB, alguma coisa assim, para atualizar para a versão 42. Então, por isso que não atualiza, você não tem esse espaço aqui. Então, para mostrar isso, vamos ver se a rede está funcionando, está conectada. Vou aqui em updates e downloads para atualizações. E aqui update tipo beta. E vou mandar dar start update. Ó, a sua versão corrente é 36. Mesmo está no beta lá, ele não está atualizando para o beta aqui dentro do menu do Batocera, só até 41. Para atualizar pelo beta você tem que pegar lá no Mirrors, como eu já fiz na demonstração anterior. Então eu vou mandar atualizar para 41 de 28 de dezembro. Vamos ver se ela se atualiza. Então, yes. Ó, update Batocera. Ó, erro. Não tem espaço news e data para fazer o download. Então está dizendo aqui que não tem espaço. Então viram? Aqui está dizendo que não há espaço para atualização. Mas eu já atualizei no pendrive da versão 36 para 42, que até usa mais espaço que a 41. A partição de Batocera boot tem espaço. O que acontece aqui é que não tem espaço na partição Share. A partição Share está lotada, não tem menos de 2 GB disponíveis, então não consegue baixar a versão 42, ponto .tar lá para dentro da partição Share para daí atualizar. Por isso não atualiza. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar alguma coisa dessa partição Share, deixar ela menor, e aí vou voltar aqui e tentar fazer novamente a atualização. Vou sair daqui agora então. Então aqui está o HD, vou plugar novamente aqui nesse PC que eu estou usando para fazer a atualização. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, vou em gerenciamento de discos. Vou abrir aqui. Então aqui ó, está Batocera F, 6 GB e Share NTFS 292. Aqui ainda não está sendo lida no explorador de arquivos. Eu vou atribuir uma letra aqui. Sim, agora vai ser lida. Então eu vou aqui no explorador de arquivos. Aqui olha, Batocera F e Share NTFS 292 GB. Veja que só tem 1,68 GB livre. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui ROMs. Eu vou vir aqui e vou copiar, excluir daqui, recortar a pasta Saturn, que tem 2,66 GB. Vou vir aqui
aqui no C mesmo e vou copiar essa pasta aqui, provisoriamente, para depois eu retornar lá. Aí terminou de copiar a pasta Saturno. Então agora, aqui em Share, eu tenho 4,84 GB livre. Deve ser suficiente para atualização. Eu vou fazer esse teste agora. Então veja, aqui no ROMs, eu tirei a pasta Saturno, não tem mais. Aumentou o espaço da pasta Share, da partição Share. E agora, 92 tem 4,84 livres. Se der certo, depois eu devolvo na pasta ROMs ao Saturno. Vou tirar aqui agora e vou plugar novamente no PC de testes. Eu aumentei o espaço disponível na partição Share, livre na pasta Share, para 4 GB. Agora eu vou fazer novamente o teste e ver se agora atualiza. Vou tirar aqui o HD e devolver no PC de testes. Eu voltei o HD no PC de teste, vou aqui, ó, o FOS Itachi, vou dar Enter aqui. Aí voltamos, vamos aqui, System Setting, informação, olha, versão 36, está no x8664, B350, agora ó, 292, espaço da Share e tem 287, ou seja, tem mais de 4 GB. A partição de boot permanece a mesma, 6 GB. Agora é hora de nós sabermos se realmente vai dar certo o que eu estou tentando fazer. Vou aqui Start Update. Diz que tem uma versão 41 se eu quero atualizar. Vamos ver se agora atualiza. Olha, está baixando o arquivo e provavelmente vai dar certo a atualização. E provavelmente está baixando para dentro da partição Share, fazendo download 2.237 bytes para 2.303 megabytes de 3.308. Então está baixando um arquivo de 3.300 megabytes para dentro da pasta Share, que agora tem espaço. E aí, quando baixar esse arquivo dentro da pasta Share, ele vai descompactar, porque está compactado, e vai transferir para a partição Batocera. E aí sai da pasta Share, onde está provisoriamente, e substitui o arquivo de boot lá da partição Batocera. Ele fica provisoriamente na Share, daí sai da Share e vai para a Batocera. Eu acredito que não ficam dois arquivos ao mesmo tempo na partição Batocera, por isso que dá certo. Eu não tenho certeza sobre isso, mas é o que eu imagino. Fazendo o cálculo, checksum MD5, validando o checksum, extraindo os arquivos. Agora está extraindo os arquivos para dentro da partição Batocera. Eu acredito que nesse momento ele libera a partição Share. Volta a ter o espaço que tinha antes. Eu imagino que seja assim. Greenapps. Agora precisa dar o reboot para funcionar. Então vamos consultar aqui. System Setting. Informação. Olha, a partição de disco do sistema está com 5,95. Sim, aumentou o espaço aqui. Os arquivos estão ali ao mesmo tempo, tanto dos arquivos da versão 36 como da 41. Quase encheu o disco de boot, mas agora quase encheu a partição Batocera. Mas eu acredito que agora, quando atualizar, vai tirar a versão anterior e vai diminuir o uso do disco do sistema, enquanto que a partição Share, olha, voltou ao espaço que tinha antes. Na verdade, não ficou o arquivo de update aqui dentro, ele foi transferido
para o Disk Usage. Então agora eu vou dar reboot para ver se funciona. Restart System. Eu vou ter que dar restart aqui novamente. Vou reiniciar aqui o computador. Vamos lá de novo, Itachi. Aí está, reiniciando. Demorou um pouquinho. Atualizou, vamos ver aqui. Sound Settings. A música está funcionando. Ele disse ali que tinha uma versão de atualização. Vamos ver o que é isso. System Setting, informação. Está aí, sucesso. Atualizou para a versão 41 de 28 de dezembro de 2024. 292 GB, 287, permanece livres os 5 GB, os 4 GB dentro da partição Share. Então ela só é usado provisoriamente para atualização. E o disco de sistema voltou a ter espaço livre. De 5,99 está usando 3,32. Então tá B350, X86, tá vendo que é o mesmo computador. E é o mesmo HD que está sendo usado aqui. Aqui eu tirei a pasta Saturn da partição Share. Eu vou retornar então. Vamos aqui, ó, Network Settings. Vou anotar aqui o IP 192.168.1.141. Puxa, que IP estranho. Agora eu vou vir aqui na rede Batocera. Aqui é Batocera Share. Vou pegar aqui onde eu coloquei no C a pasta Saturno, vou copiar daqui, ou melhor, vou recortar daqui. Vou aqui na pasta de ROMs e vou colar aqui a pasta Saturno. Vou devolver a pasta Saturno dentro do HD que eu tinha tirado para fazer a atualização. Bom, devolvi a pasta Saturno da partição Share onde eu havia tirado. Voltando aqui agora, Game Settings, atualizar a lista de jogos. Nós vamos ver que a pasta Saturno vai estar aqui. Tá aí, ó, Sega Saturn. Jogos estão aí, olha, escondidos. Então a pasta Saturno retornou. Voltamos às informações. System Settings, informação. Tá aí, versão 41. Agora voltou à situação anterior. Tem 290 GB usados de 292. A mesma situação anterior. Foi usado a partição Share provisoriamente para baixar o update. Antes não tinha espaço, não era possível. Então aqui vimos que deu certo, que a partição Share foi usada provisoriamente para baixar os arquivos de update. Depois que fez o update, atualizou, o espaço retornou e você pode retornar os seus arquivos para lá. Por isso a atualização da versão 36 para a 41, a 36 a partição Batocera tem 6 GB e a 41 atualmente tem 8 GB. Eu vou sair daqui. Agora, para esse tutorial ficar completo, eu vou fazer o teste na forma da terceira opção, a sugestão do Daemon LFC e o ModRec. Eu vou pegar esse mesmo HD e vou deixar a partição Share cheia de jogos. Mas eu vou redimensionar a partição Batocera. Eu vou aumentar o tamanho para 10 GB, tirando espaço da partição Share. Eu vou tirar alguns jogos, arranjar um espaço, diminuir a partição Share
e pegar o espaço e alocar para a partição Batocera, deixar a partição Batocera com 10 GB e vou deixar a partição Share totalmente ocupada por jogos. E aí eu vou tentar atualizar, ver se os 10 GB da partição Batocera fará a diferença e vai permitir a atualização estando a partição Share cheia. Eu acredito que não vai funcionar. Aí eu vou tirar arquivos da partição Share, como fiz agora, e deve funcionar. Vou fazer então essa tentativa. Vou pegar o HD que está agora com a versão 41, atualizado pelo sistema. Vou trocar a pasta de boot e voltar para a versão 36. Esse computador Batocera está aqui, ó, 2,66 livres de 5,98. Eu vou apagar a pasta boot, ó, tamanho 3,29 GB. Vou apagar essa pasta boot da versão 41. Sim, apaguei. Então aqui está a Batocera do HD sem a pasta boot. E agora aqui imagens Batocera x86. Eu tenho aqui, ó, eu já extraí todas as pastas boot de Batocera 29, 36, 38 e 42 Butterfly. Estão todos aqui, aqui é 37. Então eu vou pegar aqui a 36, pegar a pasta boot, copiar e vou vir aqui no F e colar. Então estou tirando da versão 36 e passando para a que estava a versão 41 que eu havia atualizado. Ok, aqui está a pasta boot. Vou renomear esse Batocera.update. Vou tirar o update e vai ficar só Batocera. Ok, então eu retornei da versão 41 para 36. Eu fiz downgrade aqui eu mostrei como fazer downgrade. Agora eu vou pegar o HD que eu troquei a pasta boot da versão 41 para 36 e vou dar o boot no PC. UEFI Itachi. Não funcionou da primeira vez, eu vou dar um novo boot. Falhou, eu vou reiniciar para ver se agora funciona. Aí está fazendo o downgrade. Eu percebi que é necessário dar 2 ou 3 tentativas de boot para atualizar. Tá aí. Vou tirar o som aqui. Então a versão avaliar disponível 41. Agora está na 36. Vou mostrar aqui System Settings, informação. Versão 36, com 290 GB sendo usados e 5,99. Então veja que eu mostrei, ao mesmo tempo que eu estou fazendo os testes, eu mostrei como fazer downgrade. Já mostrei como fazer update, atualização para cima, agora para baixo, downgrade, de 41 para 36. Como da vez anterior, não vai atualizar dessa maneira que está. Vou tentar aqui, veja só. Update. Estável, Start Update. Você quer atualizar da 36 para 41? Sim. Novamente, ocorreu um erro, não há espaço. Mesma coisa que da vez anterior. O que eu vou fazer desta vez agora é tirar espaço da partição Share, redimensionar e aumentar o espaço da partição Batocera e deixar a partição Share cheia para ver se atualiza. Vou desligar aqui. Yes. Eu vou plugar o HD no PC, colocar numa case. E vou tirar alguns arquivos da partição Share para poder redimensionar, pegar o espaço de Share e realocar
na partição Batocera. Olhando o gerenciador de discos, tá aqui Batocera 6 GB e Share 292. Vou mudar esse Batocera para 10 e vou diminuir do Share. Então o Share tem 1,66 livre. Eu preciso liberar pelo menos 6 GB aqui para eu poder transferir 4 aqui para a partição Batocera. Então eu vou pegar nas ROMs. Encontrei uma pasta que dá para fazer isso, 4,51 GB, que é do Dreamcast. Então vou recortar o Dreamcast aqui, vou ver aqui no C mesmo e vou colar aqui temporariamente, como eu já fiz anteriormente com a partição, com a pasta Saturno, quando eu fiz a atualização dentro do menu Batocera. Eu vou editar aqui, depois eu volto. Está terminando de transferir a pasta Dreamcast para um backup. Pronto. Agora eu venho aqui, partição Share está com 6,17 livres e a partição Batocera tem 6 GB. Então o que eu vou fazer é tirar 4 GB da partição Share e acrescentar e redimensionar a partição Batocera, que tem 6, vai ficar com 10. Eu vou fazer isso com o Gparted nesse notebook que tem Linux instalado. Vou colocar o HD numa outra case e vou usar o Gparted para fazer o redimensionamento. Aqui eu estou no Gparted. Tem aqui o SSD principal do notebook e aqui o HD externo. Tem aqui a versão FAT32 Batocera 6 GB e Basic Data Partition NTFS Share 292 e uma parte não alocada de 1,84 MB. Então eu vou tirar 4 GB dessa partição 292. Então 1024 vezes 4, 4,96 MB. Então eu vou redimensionar para ter 4.096 MB livres antes. 4.096. Ok. E o Batocera redimensionar para 6.144 mais 4,96, 10.240. 10.240. Redimensionar. Redimensionar para 10.241. Vai ficar 1 MB antes. Então vai ficar com Batocera 10 GB e Share 288,09. Aí eu vou clicar aqui, aplicar as operações. Isso vai demorar. Aplicar. Ocorreu um erro. Eu tentei fazer as duas operações ao mesmo tempo, mas não funcionou. Eu vou tentar agora fazer uma por vez. Começar com a diminuição da partição Share. Eu não consegui fazer o redimensionamento com o Gparted. Eu vou tentar com o Disk Genius, apesar que
acredito que não vai funcionar também. O Gparted funciona melhor que o Disquigênio para esses casos, mas vamos ver aqui então. Share, redimensionar, nova capacidade 292,09 menos 4, 288,09. Deixa eu ver. Está terminando essa primeira parte do redimensionamento. Vamos ver se vai dar certo. Tempo decorrido 6,36. Completo. Parece que deu certo. Vamos ver. Está aqui 288 redimensionado. Ficou um espaço livre aqui de 4 GB. Por enquanto deu certo. Então agora eu vou redimensionar essa partição Batucera. Redimensionar para 10 GB. Vamos ver se funciona. (10 GB). Nova capacidade 10 GB. Iniciar. Redimensionando. Completo. Deu certo aqui. Vamos ver se funciona. E demorou tudo pouco mais de 7 minutos as duas operações. Então aqui a Batucera está com 10 GB e o Share com 288. Eu tentei fazer com o Gparted e não sei porque não deu certo. Não sei se é porque o disco é antigo ou o programa está bugado. Aí eu passei para fazer com Disquigênios, que eu achei que não ia funcionar, porque em algumas outras situações não funciona, eu não consigo fazer. E aparentemente funcionou. Agora eu vou plugar no PC de teste para ver se funcionou. Vou reiniciar aqui. Eu peguei o HD e tentei redimensionar as partições Share e Batucera usando o Gparted num notebook com Linux, mas eu não consegui. Não sei o que houve, não sei se é porque o HD é muito antigo, bastante usado. Eu comprei no AliExpress um HD usado, talvez seja isso. Mas aí eu consegui fazer com o Disquigênios, esse ótimo programa que tem versão free. Eu estranhei, pois em outras oportunidades eu tentava fazer com Disquigênios e às vezes não dava certo, aí eu conseguia fazer com o Gparted. Hoje ocorreu o inverso. De qualquer forma, eu redimensionei as partições, deixando a partição Batucera com 10 GB. No entanto, quando eu voltei o HD para o PC de testes, não funcionou, não abriu o Batucera. Daí eu parti para a opção descrita na segunda alternativa, ou seja, eu troquei as pastas de boot da 41 para 36. Eu fiz o downgrade. E agora eu vou mostrar as partições do HD no PC e depois eu vou pôr no PC de testes e mostrar as partições dentro do Batucera. Vou na sequência tentar atualizar para a versão 41, só que eu deixei pouco espaço na partição Share e provavelmente não vai atualizar, mesmo tendo 10 GB na partição Batucera.
Daí mais uma vez eu vou tirar arquivos de share e fazer nova tentativa. Então provavelmente vai funcionar, mostrando o HD no PC e depois em funcionamento com o Batocera. Vou pôr o HD na case, mostrando o gerenciamento de discos. Tá aqui, olha, a Batocera 10 GB FAT32 e share e NTFS. Eu dei o nome de share e NTFS na partição. 288,09, era 292, baixou para 288. Se eu vier aqui no Disque Gênios, também está aqui, ó, Batocera 10 GB e share 288. Esse Disque Gênios aqui é uma mão na roda, é um ótimo programa. Consegui fazer esse redimensionamento com ele. Só que aí eu troquei a pasta boot aqui dentro para funcionar. Agora aqui no explorador de arquivos, aqui é a partição Batocera 9,97 GB e aqui é a partição share NTFS. Está em NTFS e tem apenas 1,51 GB livre, então isso aqui não vai permitir que se atualize provavelmente. Vou pegar agora o HD e ligar novamente no PC de testes. Ok, abriu, update disponível, versão 41. Vamos mostrar mais uma vez aqui a informação. Aqui está User Disk Usage 286, 288, então tem 1,5 GB livre só. Eu só estou estranhando aqui que o uso de disco do sistema está constando que está usando 5,31 GB, maior que os 3,32 que estava usando antes. Não entendi bem o que aconteceu aqui. De qualquer forma, a partição Batocera tem 10 GB agora. Vamos tentar então atualizar. Venho aqui, vejo que está conectado. Vou em Updates, Downloads, Start Update. Está dizendo que tem a versão 41 disponível. Você quer atualizar? Sim. Update em Batocera. Ó, correu o erro, mesmo tendo 10 GB a partição. Então vimos que ocorreu o erro, mesmo tendo 10 GB a partição Batocera para o boot. O que faltou aqui é espaço da partição share. Então mais uma vez eu vou tirar arquivo da partição share, fazendo um backup e vou tentar atualizar para ver se funciona. Network Setting 192.168.1.141 192.168.1.141. Aqui Batocera. Então vou entrar em Share e vou em ROMs, recortar a pasta Saturn, ou melhor, eu vou deletar a pasta Saturn porque eu já tenho ela salva lá na partição C. Vou deletar. Ok, deletei a pasta Saturn. Agora venho aqui em Game Settings, Update. Sim. Ok, agora vamos ver aqui a System Setting Information. Agora tem 5 GB livre na partição Share. Vamos tentar novamente atualizar. Start Update. Diz que tem uma versão para atualizar. Sim. Vou mandar atualizar. E vai atualizar, como já na situação anterior. Eu vou editar aqui e volto quando tiver baixado todos os arquivos de atualização. Está terminando o updating dos arquivos, 3.300, chegando a 3.308. Calculando o AMD5 Checksum. Checksum validado.
Fazendo backup, extraindo os arquivos. Em final cleanup, está fazendo limpeza final, deve estar tirando os arquivos do share, retornando o espaço para a partição share. Reboot, pronto, terminou. Tem que fazer o reboot para aplicar, mas antes de fazer o reboot eu vou ver aqui em System como que está a situação. Aqui ó, aqui está 8,59 GB de 998, porque tá com 2 GB a mais aqui do que deveria estar. Eu não sei o que ocorreu, talvez quando eu tentei fazer a operação de atualização e não funcionou, e daí eu peguei, joguei o arquivo, troquei o arquivo de boot dentro da partição Batocera. Parece que ficou alguns arquivos aqui, porque na versão, na situação anterior que eu fiz a atualização, aqui era 5,95. Na verdade tem mais de 2,5 GB aqui sobrando. É uma situação estranha. Mas então tá, então eu vou fazer o reboot agora para ver o que acontece. Restart. Aí atualizou. Então vamos ver aqui, versão 41. Tá usando, retornou o espaço do share, só que o sistema, só que aqui o uso do disco do sistema continua errado. Tem alguma coisa que ficou errado aqui. A seguir eu vou fazer as considerações finais, aí eu vou fazer um resumo de tudo o que aconteceu. Aqui eu apresentei 4 alternativas para a atualização de Batocera e a solução para o caso de ocorrência de erro por falta de espaço na partição UserData, que é outro nome para a partição Share. Essas alternativas são fazer uma instalação limpa com reaproveitamento de arquivos de backup da partição Share, ou trocar o conteúdo da partição Batocera, ou redimensionar as partições Share e Batocera, ou por último, criar espaço livre dentro da partição Share para eliminar o problema de falta de espaço. Como demonstrado, é na partição Share que acontece de faltar espaço para atualizações. Eu vou mostrar a captura de tela dentro do sistema. Veja que a mensagem que surge quando ocorre a falha é An error occurred, not enough space on user data to download the update. Ou seja, ocorreu um erro, não há espaço suficiente em user data para baixar a atualização. User data é a partição Share. O que acontece é que a maioria dos usuários utilizam praticamente todo o espaço dessa partição, deixando sobrar muito pouco, que não é recomendado em qualquer circunstância, menos ainda nesse caso em que você precisa de algo em torno de 4 GB livres para atualizações. Aí quando o sistema vai baixar temporariamente o arquivo de update para Share, não há espaço e o processo falha. E por que então em alguma das vezes a atualização funciona sem que o usuário tenha que fazer algum outro procedimento? É porque nesses casos o usuário deixou espaço sobrando na partição Share e a maioria não percebe esses detalhes. Eu percebi que existem algumas coisas que podem se quebrar ao fazer as atualizações dentro do menu ES ou de forma manual trocando arquivos. Por isso, baseado nessa minha curta experiência, eu concluí, e friso que essa é a minha opinião, a melhor opção para atualizar Batocera é a alternativa A, ou seja, fazer backup da partição Share e uma nova instalação limpa, e na sequência transferir para a nova instalação a partição Share do backup. Mas também é viável e tranquilo atualizar dentro do próprio sistema via rede no menu ES em transferências e atualizações ou updates e downloads. No entanto, se você optar por não utilizar a opção A, que se trata de fazer a operação do zero, e caso pretenda usar as alternativas B, C e D, recomendo que, por segurança, faça backup da sua partição Share. Quanto à opção B,
Eu tive a ideia de trocar apenas a pasta boot depois de ver num vídeo do YouTube uma dica sobre como fazer isso com o Emoelec, e que adaptei a ideia para a Batucera quando produzi os vídeos desse sistema funcionando em TVs Box da plataforma S4. Tenho alguns vídeos no canal mostrando isso. Dentro da partição Batucera existem as pastas boot, EFI, Tools e o arquivo Batucera boot config. Sei que a pasta Tools é sempre a mesma e se refere à ferramenta de instalação do formato BTRFS, mas não sei se existe alguma alteração no conteúdo da pasta EFI e ou do arquivo Batucera boot config de uma versão para outra. Por isso, não tenho certeza se a melhor opção é mesmo trocar somente a pasta boot, como eu fiz, ou se seria melhor trocar todo o conteúdo da partição Batucera, conforme recomendado pelo LBRPDX. Pois não testei exaustivamente o sistema e não sei se quebrou alguma coisa da forma que eu fiz. Constatei que é possível atualizar dentro do menu ES até para a versão 41, quando a partição Batucera tem a partir de 6 GB. E para atualizar para a versão 42 Dev, tem que ser a partir das versões 39, nas quais a partição Batucera tem 8 GB. A partição Batucera na última experiência ficou muito grande, me parece que os arquivos da versão anterior não foram devidamente excluídos. Para evitar esse tipo de ocorrência, imagino que talvez seja possível formatar a partição Batucera, mesmo mantendo a partição Share intacta. Mas como não fiz esse procedimento, eu não tenho certeza se com isso se evitará aquele tipo de falha. Eu vou deixar uma tela com essas observações por escrito, tanto em português como em inglês. Aqui eu termino esta longa jornada. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e obrigado por assistir.